Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente conversa sobre uma leitura extremamente tocante que é Sobrevidas, do Abdulrazak Gurnah. Esse livro se passa no comecinho do século XX, na época do neocolonialismo no continente africano, mais especificamente na área ocupada pelos alemães, a África Oriental Alemã, que corresponde então aos atuais territórios da Ruanda, Burundi e Tanzânia. E no caso então desse livro aqui, a história se desenrola então no território correspondente à atual Tanzânia. O Abdulrazak Gurnah narra um período extremamente turbulento, marcado por diversas violências coloniais contra os povos africanos, e desenvolve aqui a história de vários desconhecidos que vão ter as suas vidas entrelaçadas no decorrer do livro e também vão ter as suas vidas muito afetadas por essa violência neocolonial. A primeira dessas pessoas a aparecer aqui no livro é o Califa, e à medida que o livro vai avançando vão aparecendo os outros personagens, mas nesse primeiro momento em que o Califa nos é mostrado, esses personagens não se conhecem, alguns deles ainda nem tinham nascido e outros levavam vidas completamente diferentes, e nem imaginavam que um dia iriam se conhecer e que as vidas deles seriam então afetadas por conhecerem uns aos outros. E o Califa era filho de um pai indiano e de uma mãe africana, e consegue um emprego com um mercador indiano que atuava ali então na região da costa da Tanzânia, e é contratado pelo mercador justamente por conta dessa origem indiana que ele tinha, e logo vai ganhando a confiança do mercador, mas mesmo assim o mercador não revelava todos os negócios para ele, e tinha vários negócios que ele fazia mais às escondidas. E o Califa buscava viver o mais afastado possível do exército colonial alemão, que estava promovendo guerras e uma grande violência no interior do país. Então ele buscava se focar no trabalho para esquecer o que estava acontecendo no interior do país e então ficar o mais longe possível dessas políticas neocoloniais alemãs que estavam trazendo o terror para o continente. Mas o Califa só conseguia se manter distante desse exército colonial alemão porque ele vivia no litoral, em uma zona portuária de muito comércio, uma região bastante próspera, e nessa região os alemães ainda não tinham chegado, a presença deles ainda não era muito forte, mas as notícias das guerras e violências que eles estavam promovendo no interior do país chegavam nessa cidade litorânea, e essas notícias ficavam cada vez mais intensas, e preocupavam cada vez mais os habitantes do lugar, que sentiam então o perigo dessa aproximação desse exército. E em certo momento do livro, o Califa acaba se casando com a sobrinha do mercador, em um casamento completamente arranjado, sem muito afeto, em que nem o Califa e nem a sobrinha do mercador, a Asha, conseguiam escapar, e esse casamento servia unicamente aos interesses do mercador, que arranjou tudo para controlar melhor esse funcionário, e também para controlar os bens da sobrinha, já que o pai dela, irmão do mercador, tinha falecido, e esse pai tinha muitas dívidas, e por isso o mercador tinha passado a casa, que seria então herança da Asha, para o nome dele, e esse casamento então servia para controlar tanto a família quanto o funcionário e manter os negócios do mercador andando. E a perda dessa casa deixa a Asha amargurada para o resto da vida. E ela não conseguia entender muito bem por que o mercador tinha feito isso, sendo que ele era parente dela, tio dela, e também um homem muito rico que não precisava daquela casa. E então ela fica muito amargurada por ter essa espécie de traição na família e viver sempre com medo de ser expulsa da própria casa pelo mercador caso ela não fizesse o que ele estava mandando, o que também gerou esse casamento arranjado que a Asha não estava muito interessada, e essa amargura por conta desses acontecimentos acompanham a Asha pelo resto da vida.
E a Asha e o Califa levaram um casamento com vários desentendimentos, porque eles não tinham muito a ver, porque a Asha era mais irritada e amargurada por conta então das questões familiares e também uma pessoa muito religiosa, enquanto que o Califa não era religioso, não dava valor para isso e também era uma pessoa mais calma, então as personalidades deles não batiam e eles buscavam um pouco de distância um do outro, casaram sem nenhum afeto e sem, na verdade, nenhum dos dois querer esse casamento de fato, mas se viram obrigados pelo mercador, principalmente a Asha, e assim eles vão tentando manter uma convivência dentro de casa que não é das melhores, vão se afastando e tentando se suportar durante a vida. E logo depois, as vidas do Califa e da Asha também acabam se cruzando com a vida do Ilyas, um rapaz também tanzaniano que deixa a irmã aos cuidados desse casal porque ele decide partir para a guerra que estava acontecendo no interior do país. E essa irmã do Ilyas se chamava Ayla, na época ainda uma menina, e que é colocada então sob os cuidados desse casal de amigos, o Califa e a Asha, em uma situação que era para durar só alguns meses, no máximo um ano, porque o Ilyas acreditava que a guerra que estava acontecendo no interior do continente duraria muito pouco, mas as coisas acabam não saindo exatamente como ele planejava, a guerra acaba se estendendo por anos, e a Ayla não tem nenhuma notícia do irmão, e isso vira um grande enigma e também uma grande tristeza, um grande fardo na vida dela, que gostaria de ter o irmão de volta para a vida dela, mas acaba vivendo completamente em uma família de estranhos, e essa situação no início foi muito dolorosa para ela. A Ayla também tinha muito medo de acabar virando uma serva na casa desse casal, mas não é isso que acontece, para a sorte dela, porque ela é incorporada à vida desse casal que não tinha filhos e acaba crescendo com eles como se fosse uma filha, então, do Califa e da Asha. E paralelamente a tudo isso, a gente também acompanha, inclusive em mais detalhes, a história do Hamza, um rapaz bastante jovem que, assim como o Ilyas, também é transformado em um askari, ou seja, um soldado africano colocado a serviço das tropas coloniais europeias, nesse caso aqui então colocado a serviço do exército colonial alemão, mas o Ilyas e o Hamza nunca se conhecem, apesar de terem então esse mesmo destino de atuarem como askaris. E esse exército colonial alemão muitas vezes recrutava os rapazes africanos à força, usando a violência, obrigando eles a se juntarem então às tropas e submetiam esses rapazes a um treinamento extremamente violento, um treinamento brutal, cheio de castigos, e então esses rapazes, esses askaris, eram forçados muitas vezes a lutar contra o próprio povo ou contra outros povos africanos e também contra outros povos europeus que também estavam ali invadindo mais uma vez o continente africano, e no contexto aqui do livro, esse exército colonial alemão que vai incorporando rapazes africanos lutava principalmente contra os tanzanianos que não aceitavam a dominação alemã e também contra os ingleses que disputavam então o território africano com os alemães. E o Hamza acaba caindo então nas garras desse exército colonial alemão e é submetido a esse treinamento brutal que os alemães davam então para esses rapazes africanos, mas o Hamza sempre buscava fazer tudo o mais certo possível durante os treinamentos para evitar os castigos e também para passar despercebido, não chamar a atenção e não atrair nenhuma inimizade dentro das tropas, principalmente uma inimizade dos oficiais alemães que sempre estavam castigando os askaris. Mas mesmo tentando ser o mais discreto possível, os alemães acabam descobrindo que o Hamza era alfabetizado e sabia ler e escrever em Swahili, e por conta dessa alfabetização ele acaba virando uma espécie de criado particular
de um dos oficiais alemães, o que atrai a inimizade dos Ascaris, que pensavam então que o Hamza estava na moleza, se esforçando e sofrendo menos do que eles, e também atrai muita inimizade dos outros oficiais alemães que desprezavam o Hamza. E por conta dessa atenção indesejada e inesperada, o Hamza redobra os esforços para passar despercebido, para fazer tudo o mais discretamente possível, para evitar atrair ainda mais inimizades, e principalmente para evitar os castigos do oficial alemão para quem ele estava trabalhando, que de vez em quando tinha ataques de fúria, e qualquer errinho do Hamza significava um castigo extremamente violento. Mas a situação da guerra no interior do país acaba ficando cada vez mais crítica, mais violenta, e o grupo de soldados em que o Hamza estava acaba tendo que fazer uma longa viagem a pé, passando por diversos vilarejos e destruindo esses vilarejos em diversos conflitos, em situações que deixam então traumas extremamente profundos em todos os envolvidos e que iriam então marcar a vida de todas essas pessoas para sempre, inclusive o Hamza, que é o nosso protagonista nesse livro. E quando esses conflitos finalmente terminam, depois de vários e vários anos, o Hamza volta bastante ferido para a cidade em que ele tinha passado a infância, mas chegando lá tudo tinha mudado e ele não conhecia mais ninguém na cidade, mesmo tendo passado a infância por lá. Ele também estava muito machucado, sem dinheiro, sem ter para onde ir, e por conta disso tem que inclusive passar algumas noites dormindo na rua. E nesse ponto em que o Hamza volta para essa cidade portuária onde ele passou a infância, a vida dele vai se cruzar com as vidas dos outros personagens que foram apresentados para a gente mais no início do livro e que aparentemente não tinham conexão alguma, mas acabam se conectando, e inicia então a parte mais calma do livro, relativamente mais calma, já que até agora a gente acompanhou então cenas de extrema violência. Eu não vou contar como essas pessoas acabam se conhecendo para não estragar a surpresa de quem for ler, mas é uma parte mais bonita do livro, uma parte mais calma, que inclusive traz uma história de amor muito bonita, em que a gente torce para esse casal conseguir ficar junto e tudo não terminar em tragédia. Eu pelo menos torci muito para esse casal, mas como eles vão se conhecer, todos os personagens, e também como essa história de amor muito bonita vai se desenrolar, vocês vão ter que ler então para descobrir. E, inclusive, o amor é algo muito presente aqui nesse livro e vai fazer com que os personagens encontrem forças para continuar, mesmo nos momentos mais delicados. E um grande exemplo disso é o amor que a Ayla tem pelo irmão desaparecido, que ela nunca perde as esperanças de reencontrar. O amor pelo casal, o Khalifa e Asha, que adota, então, a Ayla, e diversos outros momentos de companheirismo, de amizade, de lealdade entre esses personagens que vão sempre lutar para permanecer junto. Então o afeto é algo muito presente nesse livro, apesar de toda a violência, e traz então uma beleza muito grande para essa narrativa, porque mesmo nos momentos mais delicados, esses personagens continuam gostando um do outro, são personagens muito afetivos e que transbordam de amor, mesmo em um período muito turbulento, em que as vidas deles são severamente afetadas, então, pelo neocolonialismo alemão no continente. Então aqui em Sobrevidas a gente vai ter esses polos completamente opostos do neocolonialismo, da violência, da guerra, do desprezo, e do outro lado esses amores transbordantes desses personagens que são muito afetuosos e fazem de tudo para poder continuar juntos, apesar de todas as dificuldades e violências que vão atravessando dramaticamente o cotidiano deles. Então esse jogo de opostos é muito presente aqui nessa obra.
E um dos maiores exemplos disso é a Ayla, que nunca perde a esperança de reencontrar o irmão, e logo várias outras pessoas também vão somando os esforços para tentar descobrir o que aconteceu com o Ilias e aliviar então o sofrimento da Ayla, com um desfecho muito surpreendente conforme o livro vai se encaminhando então para o final. Em Sobrevidas, o Abdulrazak Gurnah narra e denuncia principalmente as brutalidades, as violências do neocolonialismo no continente africano, que tem consequências que perduram até os dias de hoje, e também constrói personagens com personalidades muito complexas, muito bem construídas, personagens muito verdadeiros, mostrando toda a genialidade do Abdulrazak Gurnah, e personagens que são diretamente afetados por toda essa brutalidade do período neocolonial no continente africano, mais especificamente, então, no caso do livro, o que aconteceu então na Tanzânia, que é inclusive o país de origem do Abdulrazak Gurnah. Sobrevidas é uma leitura muito impactante, os personagens aqui são inesquecíveis, muitíssimo bem construídos, e o Abdulrazak Gurnah é um escritor absolutamente genial, que inclusive recebeu o Nobel de Literatura em 2021. Espero muito que vocês tenham a oportunidade de conhecer a obra dele, e também espero ter a oportunidade também de ler outros livros então do Abdulrazak Gurnah. Esse então foi o vídeo de hoje, gostaria de agradecer muito a companhia de vocês e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!